A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. The Witcher, a saga do bruxo Geralt de Rivia. Livro 3, O Sangue dos Elfos, de Andrei Sapkowski. Narração, Mauro Ramos. Nunca cometa o mesmo erro, pequena bruxa, murmurou, voltando os olhos para o carro. Se alguém lhe demonstrar compaixão, simpatia e dedicação, se for estimulá-la com a retidão de seu caráter, valorize isso, mas não o confunda com algo diferente. Não é bonito ficar escutando a conversa dos outros. Sei. Além de ser perigoso. Mal consegui pular para o lado quando você jogou fora a água do balde. Venha, vamos ver quantas trutas caíram nas calças de Regan. Yarpen? Sim. Gosto de você. E eu de você, cabritinha. Mas acontece que você é um anão. E eu não sou. E o que isso tem a ver com... Ah, sim... Scoia'tael, você está pensando nos esquilos, não é isso? Esse pensamento não a deixa em paz? Ciri afastou o pesado braço do anão. Nem a você, retrucou. Como a todos os demais. Afinal, não sou cega. O anão permaneceu calado. Yarpen? Sim. Quem está certo nessa questão? Os esquilos ou vocês? Geralt quer ser neutro. Você está a serviço do rei Henselt, apesar de ser anão. Mas o guerreiro naquele forte gritava que todos são nossos inimigos e que é preciso pegar todos. Todos, mesmo as crianças. Por que, Yarpen? Quem tem razão? Não sei, respondeu o anão com evidente esforço. Não possuo todo o conhecimento do mundo. Faço aquilo que acho ser correto. Os esquilos pegaram em armas e foram para as florestas. Vamos atirar os humanos ao mar, gritam, sem se dar conta de que até essa tão bem bolada palavra de ordem lhes foi soprada pelos emissários dos Nilfgaardianos. Não entendem que tal frase não é dirigida a eles, mas justamente aos humanos. Que ela não tem por função avivar a disposição guerreira dos jovens elfos, e sim despertar o ódio nos humanos. Eu compreendo isso, porque considero o que fazem os Scoia'tael um ato de criminosa idiotice. É bem possível que, daqui a alguns anos, eu seja chamado de traidor e mercenário, e eles admirados como heróis. Nossa história, a história de nosso mundo, conhece muitos casos assim. Calou-se e ficou mexendo em sua barba. Ciri também ficou em silêncio. Elirena, murmurou o anão repentinamente. Se Elirena foi uma heroína, se aquilo que ela fez é chamado de heroísmo, então não há nada a fazer.
Que me chamem de traidor e covarde, porque eu, Yarpen Zigrin, covarde, traidor e renegado, afirmo que não deveríamos matar-nos uns aos outros. Afirmo que temos de viver de maneira que não precisemos depois pedir perdão a quem quer que seja. A heróica Elirena, ela precisou. Perdoem-me, implorava, perdoem-me. Com mil diabos, é melhor morrer do que viver consciente de termos feito algo que requer perdão. Voltou a se calar. Ciri não fez nenhuma das perguntas que tinha na ponta da língua. Sabia instintivamente que o momento não era adequado. Temos de viver lado a lado, retomou Yarpen. Nós e vocês, humanos, pela simples razão de não termos outra saída. Há 200 anos sabemos disso e há mais de 100 trabalhamos nesse sentido. Você quer saber por que me coloquei a serviço do rei Henselt? Por que tomei tal decisão? Porque não posso permitir que todo aquele esforço tenha sido em vão. Há mais de 100 anos tentamos encontrar uma forma de conviver com os humanos. Ananicos, gnomos, nós, até os elfos, porque nem me refiro a ondinas, ninfas ou sílfides que sempre foram meio selvagens, mesmo quando vocês ainda não existiam. Com mil diabos, aquilo durou 100 anos, mas conseguimos finalmente encontrar uma forma de convivência, de vivermos juntos lado a lado. Conseguimos convencer os humanos de que nós nos diferenciamos muito pouco. Nós não nos diferenciamos em nada, Yarpen. O anão virou-se violentamente. Nós não nos diferenciamos em nada, repetiu Ciri. Você pensa e sente da mesma forma que Geralt. E como eu. Comemos a mesma comida, da mesma panela. Você ajuda a Triss e eu também. Você teve avó e eu tive avó. A minha foi morta pelos Nilfgaardianos, em Sintra. E a minha, pelos humanos, falou o anão com esforço. Em Bruges, num pogrom. Cavaleiros, gritou um dos soldados da patrulha avançada de Venk. Um grupo de cavaleiros diante de nós. O comissário trotou para junto do carro de Yarpen. Geralt aproximou-se do outro lado. Para dentro do carro, Ciri, ordenou asperamente. Desça da boleia e vá para trás. Fique perto de Triss. Mas de lá não vou conseguir ver nada. Não discuta, rosnou Yarpen. Já para trás. Antes, passe-me o Nadziak, que está debaixo da boleia. Isto aqui? Indagou Ciri, erguendo um horrendo objeto que lembrava um martelo com uma ponta recurvada do lado oposto à parte achatada da cabeça. Ele mesmo, confirmou o anão, enfiando o cabo no cano da bota e colocando o machado no colo. Venk, aparentemente calmo, olhava para a estrada, protegendo com a mão os olhos do sol. Cavalaria ligeira de Banglean, avaliou por fim. O chamado destacamento pardo. Reconheço-o pelas capas e gorros de pele de castor. Peço que mantenham a calma. Todo cuidado é pouco, porque capas e gorros de pele de castor podem facilmente mudar de dono. Os cavaleiros aproximavam-se rápido. Eram em torno de 20. Ciri viu quando no carro atrás do dela, Paul Dalberg pôs sobre os joelhos 2 bestas armadas e Regan as cobriu com uma manta. Saiu de fininho de trás da lona, ficando oculta pelos largos ombros de Yarpen. Triss tentou se erguer, praguejou e caiu de volta sobre o leito de feno. Parem! Gritou o primeiro dos cavaleiros, certamente o líder. Quem são vocês? De onde estão vindo e para onde vão? E quem nos indaga? Perguntou Venk, aprumando-se na cela.
E com que direito? O exército do rei Henselt, seu curioso. Quem indaga é o decurião Zivik, que não costuma repetir uma pergunta. Portanto, respondam e rápido. Quem são vocês? Serviço de Intendência do Exército Real. Qualquer um pode dizer isso. Eu não vejo nenhum de vocês vestido com as cores reais. Aproxime-se, decurião, e olhe com atenção para este anel. E eu lá tenho tempo para examinar anéis, disse o soldado fazendo uma careta de desagrado. Por acaso eu deveria conhecer todos os anéis do mundo? Qualquer um pode ter um anel assim, grande coisa. Um sinal insignificante. Yarpen Zigrin levantou-se na boleia, ergueu o machado e, num gesto rápido, aproximou-o do nariz do cavaleiro. E este sinal, rosnou, você conhece? Cheire-o e guarde na memória seu aroma. O decurião puxou as rédeas e fez o cavalo rodopiar. Você tem a ousadia de me ameaçar? Urrou. A mim? Estou a serviço do rei. E nós também, falou Venk baixinho, e certamente por muito mais tempo do que você. Aconselho o soldado a não se meter à besta. Eu estou de guarda aqui. Como posso saber quem são vocês? Você viu o anel? Escandiu o comissário. E se você não reconheceu o sinal que está nele gravado, começa a me perguntar quem é você. Ele figura na bandeira do destacamento pardo, de modo que deveria lhe ser muito familiar. O decurião acalmou-se visivelmente, sem dúvida por influência, na mesma proporção das tranquilas palavras de Venk dos sinistros e determinados rostos que emergiam dos carros da escolta. Disse, ajeitando o gorro sobre a orelha esquerda. Muito bem. Mas se vocês são realmente quem afirmam ser, não farão objeção a que eu dê uma espiada no que estão transportando nesses carros. Faremos, retrucou Venk, franzindo o senho. E até muita. Você não tem nada a ver com nossa carga, decurião. Além do mais, não consigo imaginar o que gostaria de procurar nela. Não consegue imaginar. O soldado meneou a cabeça, levando a mão na direção da empunhadura de sua espada. Então eu lhe direi, senhor. O comércio de seres humanos é proibido, mas não faltam patifes que vendem escravos para Nilfgaard. Se eu achar dentro dos carros homens presos em cepos, vocês não conseguirão me convencer de que estão a serviço do rei, mesmo que me mostrem uma dúzia de anéis. Que seja, falou Venk secamente. Se o que você está procurando são escravos, pode procurar à vontade. Isso eu lhe permito. O decurião aproximou o cavalo do carro no meio da caravana, inclinou-se na sela e ergueu a ponta da lona. O que há nessas barricas? Meio que deveria haver. Escravos? Zombou Yannick Brass sentado na boleia. Perguntei o que elas contêm, portanto responda. Peixes salgados. E naqueles caixotes? O soldado chegou até o carro seguinte, dando um pontapé em sua lateral. Ferraduras, rosnou Polly Dalberg. E lá no fundo, peles de búfalo. Posso ver. O decurião cutucou o cavalo e foi à testa da caravana, olhando para dentro do carro de Yarpen. E quem é essa mulher que está deitada aí? Tris Merigold sorriu debilmente, ergueu-se sobre um dos cotovelos e fez um curto gesto com a mão. Quem? Eu? Mas você não está me vendo? O soldado piscou nervosamente e seu corpo foi percorrido por um leve tremor. Peixes salgados, afirmou categórico, abaixando a lona. Tudo em ordem. E essa criança quem é? Cogumelos secos, falou Ciri, olhando desafiadoramente para ele. O cavaleiro ficou mudo com a boca aberta de espanto. Como
balbuciou após um momento, enrugando a testa. O quê? Terminou a inspeção, guerreiro? Interessou-se Venk friamente, aproximando-se do outro lado do carro. O soldado fez um esforço para desviar seu olhar dos verdes olhos de Ciri. Terminei, disse. Podem seguir viagem. Que os deuses os protejam e fiquem atentos. 2 dias atrás, os Escoiatael mataram todos os componentes de uma patrulha montada perto da ravina do Texugo. Foi um comando especialmente grande. É verdade que a ravina do Texugo fica bem longe daqui, porém os elfos correm pelas florestas mais rapidamente que o vento. Ordenaram-nos sair à sua caça, mas como se pode pegar um elfo numa floresta? É como caçar o vento. Já basta. Não estamos interessados em seus problemas, cortou o comissário secamente. O tempo urge e temos um longo caminho pela frente. Então, adeus. Cavaleiros, sigam-me! Você ouviu, Geralt? Rosnou Yarpen Zigrin, observando a patrulha se afastar. Os malditos esquilos estão rondando por aí. Bem que eu desconfiava. Todo o tempo tinha uma sensação de formigamento nas costas, como se alguém estivesse apontando um arco com flecha para minha coluna vertebral. Não podemos continuar viajando tão despreocupadamente como até agora, assoviando, tirando sonecas e peidando no meio do sono. Precisamos saber o que nos aguarda à frente. Ouça, tive uma ideia. Ciri, inclinando-se na sela, cutucou o baio com os calcanhares, partindo a pleno galope. Geralt, entretido numa conversa com Venk, empertigou-se. Não precisa exagerar, gritou. Sem loucuras, menina, e não vá longe demais. Ela não ouviu mais nada, pois disparou a grande velocidade. E o fizera de propósito, farta das constantes advertências. Não tão depressa, não tão bruscamente, Ciri, blá, blá, blá. Não se afaste tanto, blá, blá, blá. Tenha cuidado, blá, blá, blá. Como se eu fosse uma criancinha, pensou. Acontece que tenho quase 13 anos, um baio veloz e uma espada afiada às costas. E não tenho medo de nada. E estamos na primavera. Ei! Cuidado para não ficar com a bunda assada! Yarpen Zigrin, mais um espertalhão. Blá, blá, blá. Sempre em frente a pleno galope pela esburacada estrada, pelos gramados e arbustos verdejantes, atravessando poças argênteas, úmidas areias douradas, samambaias emplumadas. Um gamo assustado fugiu para a floresta, a lanterna branco e preta de seu traseiro brilhando a cada salto. Das árvores, pássaros alcançaram voo, coloridos gaios e abelheiros, negras pegas galreadoras com cauda engraçada. Das poças e gretas, água esguichava sobre os cascos. Em frente, ainda mais longe, o cavalo que passara tempo demais andando lentamente atrás do carro agora corria livre, feliz por estar galopando. Ciri sentiu os músculos do baio retesando-se entre suas coxas e a úmida crina batendo em seu rosto. O animal esticou o pescoço e a menina afrouxou as rédeas. Continue, cavalinho, não sinta nem o freio nem a barbela. Em frente, a galope, depressa, depressa. Primavera! Ciri diminuiu o ritmo e olhou para trás. Finalmente estava sozinha. Finalmente estava longe. Ninguém a repreendia, nem chamava sua atenção, tampouco a ameaçava de que esses passeios iam terminar. Finalmente sozinha, livre, à vontade e independente. Mais devagar, um leve trote. Afinal, o passeio não era pura diversão, havia também obrigações. Ela era uma patrulheira, uma sentinela avançada. Ah, pensou olhando em volta. A segurança de todo o comboio agora depende de mim.
Todos estão aguardando meu retorno com a informação de que o caminho está livre e transitável, que não vi ninguém, nenhum rastro de rodas ou de cascos de cavalos. Farei meu relatório e o magro Sr. Venk, de frios olhos azuis celestes, meneará seriamente a cabeça, e Arpen Zigrin arreganhará os seus amarelados dentes equinos. Polidalberg exclamará: "Bom trabalho, menina!" E Geralt dará um discreto sorriso. Ele sorrirá de leve, embora ultimamente tenha sorrido raras vezes. Ciri olhou em volta e registrou tudo em sua mente. 2 bétulas caídas. Nenhum problema. Um monte de ramos. Não é nada, os carros passarão facilmente por cima. Uma pequena depressão formada pela chuva. Nada sério. As rodas do primeiro carro vão desfazê-la e os demais seguirão livremente. Uma grande clareira. Bom lugar para um descanso. Rastros? Que tipo de rastros poderia encontrar por ali? Não via ninguém. Havia uma floresta. Aves gorjeavam entre tenras folhinhas verdes. Uma raposa ruiva atravessava calmamente a estrada. E tudo cheirava a primavera. O caminho se rompia na metade de uma colina e mergulhava debaixo dos pinheiros que cresciam inclinados na encosta. Ciri saiu da estrada e escalou o barranco para ter uma visão panorâmica do topo do outeiro e para tocar as folhas úmidas e cheirosas. Desmontou, amarrou as rédeas num tronco e passou lentamente por entre os zimbros que cresciam na encosta. Do outro lado da colina viu uma clareira destacando-se da espessa floresta como um naco mordido no meio das árvores. Certamente o resultado de um incêndio que atingira aquela região muito tempo antes, já que não se viam em lugar algum os negros vestígios de uma queimada, apenas verdejantes zimbrinhos e tenras bétulas. O caminho, até onde a vista podia alcançar, parecia livre e transitável. E seguro. De que eles têm medo? Pensou Ciri. Dos Scoia'tael? O que há para temer? Eu não tenho medo de elfos. Não lhes fiz mal algum. Elfos. Esquilos. Scoia'tael. Antes de Geralt mandar que ela se afastasse, Ciri teve a oportunidade de ver os cadáveres naquele forte. Guardou na mente um em especial. O rosto estava coberto por cabelos encharcados de sangue e o pescoço dobrado numa posição inatural. O lábio superior, torcido e congelado numa careta fantasmagórica, revelava uma fileira de dentes muito brancos, pequeninos, inumanos. Lembrava-se também das botas do elfo, gastas, de cano até os joelhos, amarradas com cadarço na parte inferior e fechadas por fivela na superior. Elfos que matam humanos, também morrendo nos combates. Geralt diz que devemos manter neutralidade. E Arpen que é preciso comportar-se de tal modo que não nos obrigue a pedir perdão. Ciri chutou um montículo de terra erguido por uma toupeira e, imersa em seus pensamentos, ficou esmagando a areia com o salto da bota. Quem, o que e a quem perdoar? Os esquilos matam humanos e Nilfgaard lhes paga por isso. Usa-os, incita-os. Nilfgaard. Ciri não havia se esquecido, embora quisesse muito se esquecer, de tudo o que se passara em Cintra. Nos tempos de perambulação, desespero, medo, fome e dor. Do marasmo e embotamento que vieram mais tarde, muito mais tarde, quando foi encontrada e acolhida pelos druidas de Thrasrius. Lembrava-se daquilo como se fosse através de uma névoa, ainda que quisesse parar de se lembrar. Mas aquilo retornava. Retornava nos pensamentos, nos sonhos. Cintra. O tropel de cavalos,
os gritos selvagens, os cadáveres, os incêndios e o guerreiro negro com elmo alado. E depois, cabanas em Trásios, uma chaminé coberta de fuligem entre os destroços de um incêndio. Ao lado, perto de um poço intocado, um gato preto lambendo uma horrível queimadura no flanco. Poço, bimbarra, balde. Um balde cheio de sangue. Ciri esfregou o rosto e, com surpresa, olhou para as palmas das mãos. Estavam úmidas. A menina fungou e enxugou as lágrimas com a manga do casaco. Neutralidade, indiferença. Teve vontade de gritar. Um bruxo olhando com indiferença? Não! Um bruxo tem de defender as pessoas. De lestes, vampiros, lobisomens, mas não somente deles. Ele tem de defendê-las do mal. E eu, lá em Trágios, pude ver o que é o mal. Um bruxo tem de defender e salvar. Defender os homens para que não sejam pendurados pelas mãos nas árvores ou empalados. Defender menininhas de cabelos dourados para que não sejam crucificadas com estacas cravadas na terra. Defender criancinhas para que não sejam assassinadas e atiradas nos poços. Até aquele gato queimado no celeiro incendiado merecia proteção. E é por isso que eu pretendo me tornar bruxa. É por isso que eu tenho uma espada, para defender as pessoas como aquelas em Sodom e Trágios, porque elas não têm espadas, não conhecem os passos, as meias voltas, as esquivas e as piruetas. Ninguém as ensinou a lutar e estão desarmadas e indefesas tanto diante de um lobisomem como de um saqueador nilfgaardiano. A mim ensinam a lutar, para que eu possa defender os indefesos. E é o que eu farei, sempre. Jamais serei neutra, jamais serei indiferente, jamais. Não saberia dizer o que a alertara, se o repentino silêncio caindo sobre a floresta como uma sombra fria ou o leve movimento captado com o canto dos olhos. Mas ela reagiu com a rapidez de um raio, movida por um instinto que desenvolvera nas florestas de Trágios quando, fugindo de Sintra, competia incessantemente com a morte. Jogou-se por terra, rastejou até uma brenha de zimbro e ficou imóvel. Espero que meu cavalo não relinche, pensou. Na beirada oposta da ravina algo se mexeu de novo. E Ciri viu de relance uma silhueta dissolvendo-se na folhagem. Um elfo emergiu cuidadosamente do mato, retirou o capuz da cabeça, olhou em volta e correu rápido e em silêncio ao longo da borda. Em seguida, 2 outros elfos fizeram o mesmo. E depois mais outros, muitos, formando uma longa fila indiana. Cerca de metade deles estava a cavalo. Eles cavalgavam devagar, aprumados nas celas, tensos e vigilantes. Ciri pôde vê-los claramente por um momento, quando, em absoluto silêncio, passaram por um vão na parede de árvores contra o fundo azul do céu e desapareceram nas tremulantes sombras da mata. Sumiram sem um som sequer, como fantasmas. Nenhum cavalo bufou nem bateu com os cascos. Nenhum ramo seco estalou sobre um pé ou uma ferradura. Não tiniu nenhuma das muitas armas que portavam. Desapareceram, mas Ciri não se mexeu. Permaneceu deitada debaixo do zimbro rasteiro, esforçando-se para respirar sem fazer barulho. Sabia que poderia ser denunciada por um pássaro ou outro animal assustado por qualquer som ou movimento, mesmo o menor possível e o mais cuidadoso. Ergueu-se somente quando a floresta acalmou-se de vez. E pegas começaram a galrear nas árvores, através das quais sumiram os elfos. Levantou-se apenas para se encontrar presa num firme abraço. Uma negra luva de couro cobriu sua boca, abafando seu grito de susto.
Fique quieta. Gerald, Quieta, já disse. você viu? Vi. Eles são... Sussurrou ela. Os Scoia'tael? Sim. Vamos rápido até os cavalos. Cuidado para não tropeçar. Desceram o barranco silenciosamente e com cuidado. Mas não retornaram à estrada, permanecendo entre as árvores. Gerald, que olhava para todos os lados, não permitiu que Ciri conduzisse o baio, segurando suas rédeas e conduzindo-o ele mesmo. Ciri, falou repentinamente, nenhuma palavra sequer sobre o que acabamos de ver. Nem a Yarpen, nem a Venk. A ninguém, entendeu? Não, rosnou ela, baixando a cabeça. não entendi. Por que deveria ficar calada? Temos que avisá-los. Estamos do lado de quem, Gerald? Contra quem? Quem é nosso amigo e quem é nosso inimigo? Amanhã vamos nos separar do comboio, Afirmou Gerald, após um momento de silêncio. Tris está quase curada. Vamos nos despedir deles e seguiremos nosso caminho. Teremos os próprios problemas, os próprios aborrecimentos e as próprias dificuldades. E então, espero, você finalmente vai parar com essa história de dividir os habitantes de nosso mundo em amigos e inimigos. Devemos ser neutros, indiferentes. E se os elfos atacarem? Não vão atacar. E se... Ouça-me. Gerald virou-se para ela. Por que você acha que um transporte tão importante, um carregamento de ouro e prata, numa ajuda secreta do rei Henselt a Edirn, é escoltado por anões e não por humanos? Eu vi um elfo ontem nos observando de cima de uma árvore. Ouvi quando alguns deles passaram a noite junto de nosso acampamento. Os Scoia'tael não vão atacar os anões, Ciri. Mas estão aqui, insistiu ela. Estão se movendo, estão nos cercando. Eu sei por que eles estão aqui. Vou lhe mostrar. Gerald girou bruscamente o cavalo e devolveu as rédeas do baio a Ciri. A menina quis partir logo em disparada, mas ele fez um gesto para que se mantivesse atrás. Atravessaram a estrada. O bruxo conduzia Ciri, que o seguia obedientemente. Ambos permaneceram em silêncio, por bastante tempo. Olhe, falou Gerald, detendo o cavalo. Olhe, Ciri. O que é isto? Suspirou ela. Shaerrawedd. Diante deles, até onde a floresta permitia enxergar, erguiam-se blocos de granito e mármore delicadamente talhados, com bordas arredondadas pela ação do vento, adornados com desenhos apagados pela chuva, rachados pela ação do frio, destroçados por raízes de árvores. Entre os troncos, brilhavam brancas colunas quebradas, arcadas, restos de frisos ornamentais cobertos de era e de uma espessa camada de musgo esverdeado. Isto aqui já foi um castelo? Palácio. Os elfos não construíam castelos. Desmonte. Os cavalos não conseguirão andar no meio dos escombros. Quem destruiu isso tudo? Os humanos? Não, eles mesmos, antes de partir. Por quê? Porque sabiam que não voltariam mais para cá. Isso foi depois do segundo confronto deles com os humanos, há mais de 200 anos. Antes, ao recuarem, eles costumavam deixar suas cidades intactas. Aí os humanos passaram a construir as deles sobre as fundações das dos elfos. Foi assim que surgiram Novigrad, Oxenfurt, Vizin, Maribor, Cidaris e Sintra. Sintra também? Gerald confirmou com um movimento de cabeça, sem desgrudar os olhos das ruínas. Eles partiram daqui, sussurrou Ciri. Mas agora estão voltando para quê? Para olhar. Olhar o quê?
Sem dizer uma palavra, Geralt colocou a mão no ombro dela e a empurrou-a de leve diante de si. Desceram os degraus de mármore, agarrando-se a ramos de aveleira que emergiam de cada fresta e cada fenda nas rachadas lajes cobertas de musgo. Aqui ficava o centro do palácio. Seu coração. Um chafariz. Aqui? Espantou-se Ciri, olhando para o denso emaranhado de amieiros e brancos troncos de bétula em meio a disformes blocos e lajes. Aqui? Aqui não tem nada. Venha comigo. Parecia que o riacho que alimentava o chafariz tivera o leito alterado com frequência, banhando paciente e incessantemente os blocos de mármore e as lajes de alabastro, que deslizavam formando barreiras, e com isso desviando a corrente de água para outra direção. Como resultado, toda a área estava coberta de poças rasas. Em vários lugares a água caía em cascatas sobre restos de construção, lavando-os das folhas, da areia e dos detritos. Naqueles lugares o mármore e a terracota e os mosaicos mantinham as cores e o frescor, como se estivessem ali apenas 3 dias, e não 2 séculos. Geralt saltou sobre o riacho e andou por entre restos de colunas. Ciri seguiu. Depararam com uma escadaria em ruínas e, abaixando a cabeça, passaram sob uma intacta arcada semi-enterrada. O bruxo parou e apontou com a mão. Ciri soltou um profundo suspiro. Das coloridas ruínas de terracota emergia uma grande roseira coberta com centenas de brotos de flores brancas como açucenas. Em suas pétalas brilhavam argenteamente gotas de orvalho. O arbusto envolvia com seus ramos uma grande laje de mármore branco, e da laje olhava para eles um rosto triste e belo, cujos traços delicados e nobres não haviam sido manchados ou desbotados por chuvas nem nevascas. Um rosto que não conseguiram desfigurar os cinzéis dos saqueadores que extraíam dos altos relevos ornamentos de ouro, mosaicos e pedras preciosas. Eliraine, falou Geralt após um longo silêncio. Como é linda! Sussurrou Ciri segurando sua mão. O bruxo pareceu nem ter notado, olhando para aquele rosto e sentindo-se distante, muito distante, em outro mundo e em outra era. Eliraine, repetiu. Os anões e os humanos chamam-na de Elirena. Ela os conduziu à luta 200 anos atrás. Os elfos mais velhos foram contra, sabendo que não tinham chance alguma e que poderiam não se erguer mais depois da derrota. Eles queriam salvar seu povo. Queriam sobreviver. Decidiram destruir suas cidades, recuar para inalcançáveis montanhas selvagens e esperar. Os elfos vivem por muitos anos, Ciri. Por nossos padrões de medida do tempo, são praticamente imortais. Para eles, os seres humanos lhes pareceram algo temporário, como uma grande seca, um inverno rigoroso, uma praga de gafanhotos. Após o que viria a chuva, surgiria o sol e brotariam novas plantas. Queriam aguardar novos tempos, mas Elirena incitou os jovens, que pegaram em armas e seguiram-na para a desesperadora batalha final. E foram massacrados de modo implacável. Ciri, com os olhos fixos no belo e morto rosto, permaneceu calada. Eles morriam com seu nome nos lábios, continuou o bruxo baixinho, repetindo sua conclamação e seu grito,
morriam em nome de Sherawed, porque Sherawed era seu símbolo. Morriam pelas pedras e pelo mármore, e por Eliren. Assim como ela lhes prometeu, morriam heroicamente com honra. Salvaram sua honra, porém, acabaram com a própria raça, o próprio povo. Você está lembrada do que lhe contou Yarpen? Quem domina o mundo e quem perece? Ele lhe explicou isso de forma grosseira, mas correta. Embora os elfos vivam por muitos anos, apenas os jovens são férteis. Apenas os jovens podem ter descendentes. E quase toda a juventude élfica seguiu Eliren naquela época. Seguiu Eliren. Seguiu a Rosa Branca de Sherawed. Estava no meio das ruínas de seu palácio, junto do chafariz cujo murmúrio ela ouvia à noite. E essas eram suas flores. Ciri continuou calada. Geralt puxou-a para junto de si e a abraçou. Agora, você sabe por que os Scoia'tael estiveram aqui. Sabe para o que queriam olhar. E compreende porque não se pode permitir que a juventude dos elfos e dos anões seja massacrada novamente. Entende que nem eu nem você podemos nos envolver nesse massacre. Essa roseira floresce todo o ano. Deveria ter se tornado uma roseira selvagem e, no entanto, suas flores são mais belas que as dos mais bem tratados jardins. Os elfos vêm a Sherawed constantemente. Vários tipos de elfos. Os passionais e tolos, cujo símbolo é a pedra rachada, e os racionais, que têm como símbolo esse monte de flores sempre renascidas. Elfos que compreendem que, se essa roseira for arrancada e a terra queimada, as rosas de Sherawed jamais voltarão a florescer. Conseguiu entender? Ciri fez um movimento afirmativo com a cabeça. Será que você compreende agora em que consiste a neutralidade que tanto a agita? Ser neutro não significa ser indiferente e insensível. Não devemos matar sentimentos dentro de nós mesmos. Basta matar em nós o ódio. Entendeu? Sim, sussurrou ela. Agora entendi. Geralt, eu gostaria de levar comigo uma dessas rosas, como recordação. Posso? Pode, respondeu o bruxo, após uma breve hesitação. Pegue uma para se lembrar e vamos voltar ao comboio. Ciri prendeu a rosa em seu casaquinho. De repente, soltou um grito e ergueu a mão. Um filete de sangue escorreu desde a ponta do dedo até a palma. Você se picou? Yarpen, sussurrou ela olhando para o sangue que enchia a linha da vida. Venk, Poli. O que foi? Tris, gritou Ciri com voz que não era sua, tremendo todo e enxugando o rosto com o antebraço. Rápido, Geralt! Precisamos ir em sua ajuda! Aos cavalos, Geralt! Ciri, o que está acontecendo com você? Eles estão morrendo! Ciri galopava com a orelha quase encostada no pescoço do cavalo e animava o baio com gritos e batidas dos calcanhares. A areia da trilha voava debaixo dos cascos. Ao longe ouviu gritos e viu colunas de fumaça. No sentido contrário, vinha na direção dela uma parelha de cavalos, arrastando consigo os arreios e a vara quebrada de um dos carros. Ciri não deteve o baio, passando pela parelha a pleno galope. Placas de espuma roçaram seu rosto.
Às suas costas ouviu os relinchos de Plotka e as pragas de Geralt, que teve de frear. Ao dobrar uma curva, viu diante de si uma vasta planície. A caravana ardia em chamas. Do meio do mato, parecendo pássaros de fogo, voavam na direção dos carros flechas acesas, furando lonas e cravando-se nas tábuas. Uivando e gritando, os Scoia'tael lançavam-se ao ataque. Ciri, sem dar atenção aos gritos de Geralt vindos de trás, apontou o cavalo diretamente para os 2 primeiros carros. Um deles estava tombado, com Yarpen Zigrin a seu lado, segurando o machado em uma das mãos e uma besta na outra. A seus pés, imóvel e com o vestido azul rasgado até a metade das coxas, jazia Tris! Ciri endireitou-se na sela e cutucou o cavalo com os calcanhares. Os Scoia'tael viraram-se em sua direção e uma saraivada de flechas passou silvando junto de suas orelhas. Sacudiu a cabeça sem diminuir o galope. Ouviu o grito de Geralt ordenando-lhe que fugisse para a floresta. Não tinha a mínima intenção de obedecer. Inclinou-se e galopou até os arqueiros que apontavam suas setas para ela. Sentiu repentinamente o penetrante perfume da rosa branca presa em seu casaco. Tris! Os elfos saltaram para os lados, deixando passar o cavalo desembestado. Ciri chegou a esbarrar em um deles com o seu estribo. Ouviu um silvo agudo, o cavalo soltou um guincho e inclinou-se para um lado. Ciri viu uma flecha cravada profundamente logo abaixo do lombo, juntinho de sua coxa. Tirou os pés dos estribos, subiu agachada na sela, tomou o impulso e saltou. Caiu suavemente sobre a parte lateral do carro tombado, tomou um novo impulso e tornou a saltar, pousando com as pernas arqueadas ao lado de Yarpen, que urrava e agitava seu machado. Bem perto, no outro carro, lutava Pauli Dalberg, enquanto Regan, dobrado para trás, apoiado com os pés numa tábua e segurando as rédeas com as mãos, tinha dificuldade em manter parados os cavalos que, apavorados com as chamas que consumiam a lona, relinchavam e tentavam sair correndo a todo custo. Ciri correu para onde estava Tris, caída entre caixotes e barris espalhados. Agarrou-a pela roupa e começou a arrastá-la na direção do carro tombado. A feiticeira gemia, segurando a cabeça logo acima da orelha. De repente, muito próximo de Ciri, ecoaram relinchos de cavalos e tropel de cascos. 2 elfos, agitando suas espadas, empurravam um furioso e alterado Yarpen. O anão girava como um peão e agilmente aparava com seu machado os golpes das espadas. Ciri ouvia pragas, gemidos e o som de metal contra metal. Uma segunda parelha de cavalos separou-se do comboio e correu na direção deles, arrastando atrás de si chamas e fumaça e espalhando panos queimados em todas as direções. O cocheiro pendia inerte da boleia e Yannick Braz, de pé a seu lado, tentava manter o equilíbrio. Com uma das mãos segurava as rédeas e com a outra aparava golpes de 2 elfos que galopavam de ambos os lados do carro. Um terceiro Scoia'tael, ajustando sua velocidade à dos cavalos, cravava em seus flancos uma flecha atrás da outra. «Pule!» urrou Yarpen, mais alto que o tumulto. «Pule, Yannick!» Ciri viu como Geralt galopou até o carro e, com um curto e seco golpe de espada, varreu um dos elfos da cela, enquanto Venk, chegando ao lado oposto, derrubava outro, aquele que disparava flechas nos cavalos. Yannick largou as rédeas e pulou bem na frente do terceiro Scoia'tael. O elfo ergueu-se nos estribos e acertou-o em cheio com a espada. O anão caiu. No mesmo instante, o carro em chamas meteu-se no meio dos que ainda lutavam, atropelando e dispersando os combatentes. Ciri conseguiu, no último momento, puxar Tris para longe dos cascos dos cavalos ensandecidos. O timão partiu-se com estrondo. O carro chacoalhou, perdeu uma roda e tombou, espalhando sua carga e tábuas que ardiam lentamente. Ciri arrastou a feiticeira até debaixo do tombado carro de Yarpen,
contando com a ajuda de Polly Dalberg, que aparecera de repente, e ambos foram protegidos por Geralt, que enfiou Plotka entre eles e um grupo de Scoia'tael. Seguiu-se uma batalha em torno do carro. Ciri ouvia sons de lâminas se chocando, gritos, relinchos de cavalos e pancadas de cascos. Yarpen, Venk e Geralt, cercados de elfos por todos os lados, lutavam como diabos ensandecidos. Os combatentes foram separados repentinamente pela parelha de Regan, que sentado na boleia enfrentava um rechonchudo ananico com gorro de pele de lince. O ananico estava sentado em cima de Regan e tentava furá-lo com uma longa faca. Yarpen saltou agilmente no carro, pegou o ananico pelo cangote e mandou-o longe com um pontapé. Regan soltou um grito, pegou as rédeas e açoitou os cavalos. A parelha deu um puxão, o carro se moveu e, em uma fração de segundo, adquiriu grande velocidade. Circule, Regan! Urrou Yarpen. Rode em círculos em torno de nós! O carro deu um giro e voltou a atingir e dispersar os elfos. Um deles chegou a agarrar a brida do cavalo do lado direito, mas não conseguiu segurá-la, caindo debaixo dos cascos e das rodas. Ciri ouviu um grito macabro. Outro elfo, galopando perto deles, desferiu um amplo golpe de espada. Yarpen desviou-se, a lâmina bateu no aro que sustentava a lona e o ímpeto empurrou o elfo para a frente. O anão se encolheu e fez um rápido movimento com a mão. O Scoia'tael soltou um grito, entesou-se na sela e caiu por terra, com o Nadziak cravado entre as escápulas. Venham, seus filhos da puta! Berrou Yarpen, agitando o machado. Quem vai ser o próximo? Rode em círculos, Regan, em círculos! Regan sacudindo sua ensanguentada cabeleira e, encolhendo-se na boleia em meio aos silvos de flechas, uivava como louco e açoitava impiedosamente os cavalos. A parelha parecia voar num círculo apertado, formando uma proteção móvel em torno do carro tombado, para debaixo do qual Ciri arrastara a semi-consciente e ferida feiticeira. Não longe deles dançava o cavalo de Venk, um garanhão lobuno. Venk estava encolhido na sela e Ciri viu as brancas plumas da seta cravada em seu tronco. Apesar do ferimento, ele aparava agilmente os golpes desferidos por dois elfos desmontados que o atacavam ao mesmo tempo de ambos os lados. Diante do olhar horrorizado de Ciri, outra flecha penetrou suas costas. O comissário caiu com o peito sobre o pescoço do cavalo, mas manteve-se na cela. Polly Dalberg correu em sua ajuda. Ciri ficou sozinha. Resolveu sacar sua espada. A lâmina que durante os treinos saltava das costas como um raio, agora não queria sair por nada no mundo. Resistia e permanecia grudada na bainha como se estivesse besuntada com piche. No tumulto à sua volta, em meio a gestos tão rápidos que mal chegavam a ser percebidos, sua espada parecia ser estranhamente lenta. Dava a impressão de que levaria séculos até surgir por completo. A terra tremia e sacolejava. Ciri repentinamente se deu conta de que não era a terra que tremia, mas seus joelhos. Polly Dalberg se defendia de um elfo com um machado, enquanto arrastava o ferido Venk. Plotka passou rapidamente junto do carro e Geralt atacou o elfo. O bruxo havia perdido a tira de couro que prendia seus cabelos e agora sua comprida cabeleira branca esvoaçava ao vento. Ouviu-se o som de espadas se chocando. Outro Scoia'tael desmontado saltou detrás do carro. Polly largou Venk, endireitou-se, ergueu o machado e congelou. Diante dele estava um anão com gorro adornado com cauda de esquilo e barba negra enleada em duas tranças. Polly hesitou. O anão de barba negra não hesitou nem por um segundo. Desferiu um golpe com ambas as mãos. O fio do machado silvou no ar e, com uma horrenda crepitação, cravou-se na clavícula de Polly, que caiu sem emitir um ai. Era como se a força do golpe lhe tivesse quebrado os dois joelhos.
Ciri gritou. Yarpen Zigrin pulou do carro. O anão de barba negra girou sobre os calcanhares e desferiu um novo golpe. Yarpen evitou com uma ágil meia-volta, soltou um gemido e golpeou de baixo para cima, destroçando a barba negra, a faringe, a mandíbula e o rosto até o nariz. O Escoiatael se contorceu e caiu de costas, jorrando sangue, agitando as mãos e sulcando o solo com os calcanhares. «Geralt!» berrou Ciri, sentindo um movimento às suas costas. Era apenas uma forma vaga, captada com o canto dos olhos. Um movimento e um brilho. Mas a menina reagiu rápido, com uma parada oblíqua e uma esquiva que havia aprendido em Kaer Morhen. Aparou o golpe, porém não estava suficientemente firme no chão e se encontrava inclinada demais para absorver o ímpeto. A força do golpe fez com que caísse para trás, batesse na estrutura do carro e soltasse a espada. Diante dela estava uma bela elfa de pernas longas metidas em botas de cano alto. A esquila contorceu o rosto numa careta cruel e ergueu a espada, agitando os cabelos liberados de um capuz. A espada brilhou intensamente, assim como as pulseiras nos punhos da elfa. Ciri não conseguia esboçar gesto algum. No entanto, a espada não desceu, não a atingiu, porque a elfa não olhava para ela, e sim para a rosa branca presa em seu casaquinho. «Eliren!» gritou bem alto, como se assim pudesse superar a hesitação. Mas não teve tempo. Geralt, empurrando Ciri para o lado, cortou violentamente o peito da esquila com a espada. Sangue esguichou sobre a roupa e o rosto da menina, enquanto manchinhas vermelhas caíam sobre as brancas pétalas da rosa. «Eliren!» gemeu penosamente a elfa, caindo de joelhos. Antes de desabar de vez, teve tempo de dar um último grito, em alto e bom som. «Sherawi!» A realidade retornou tão depressa quanto havia sumido. No monótono e surdo murmúrio que soava em seus ouvidos, Ciri começou a distinguir vozes e, através da bruxuleante e molhada cortina de lágrimas, a ver vivos e mortos. «Ciri!» sussurrou Geralt, ajoelhado junto dela. «Acorde!» «A batalha!» gemeu a menina, sentando-se. «Geralt, o quê?» «Já acabou, graças às tropas de Banglean que vieram em nosso auxílio.» «Você não foi...» sussurrou Ciri, cerrando os olhos. «Você não foi neutro.» «Não fui. E você está viva, assim como Triss.» «Como está ela?» «Bem, apesar de ter batido a cabeça ao cair do carro que Yarpen conseguiu salvar inteiro. Está ajudando os feridos.» Ciri olhou em volta. Em meio à fumaça que emanava dos carros incendiados, moviam-se homens armados. Em volta, parte dos caixotes e barris tombados estava destroçada e seu conteúdo espalhado. Tratava-se de simples pedras cinzentas. Observou-as com espanto. «Ajuda para Demanwen de Erdin», disse, rangendo os dentes, Yarpen Zigrin parado ao lado. «Uma ajuda secreta e extraordinariamente fundamental. Um comboio com um significado todo especial.» «Foi uma armadilha?» O anão virou-se, olhou para ela, para Geralt e, por fim, para as pedras caídas. «Sim, uma armadilha.» «Para os esquilos?» «Não.» Os corpos dos mortos foram colocados enfileirados. Jaziam lado a lado, sem distinção, elfos, homens e anões. Entre eles estavam Yannick Braz, a elfa morena com botas de cano alto e o anão de barba negra com tranças, brilhando com sangue coagulado. E junto deles... «Paul!» soluçava Regan Dahlberg, apoiando a cabeça do irmão em seus joelhos.
Polly, por quê? Todos permaneceram calados, mesmo os que sabiam por quê. Regan virou-se para eles, o rosto coberto de lágrimas. O que vou dizer à mamãe? Gemeu. O que vou lhe dizer? Ninguém respondeu. Não longe dali, Venk estava cercado por soldados de negro e amarelo, as cores de Cadwyn. Respirava com grande dificuldade, cada respiração fazia surgir em seus lábios bolhas de sangue. A seu lado encontravam-se Tris, ajoelhada, e junto dela de pé, um guerreiro numa brilhante armadura. — E então, senhora feiticeira? — indagou o guerreiro. — Ele vai sobreviver? — Fiz o que pude — respondeu Tris, erguendo-se com expressão séria. — Mas... — Mas o quê? — Eles usaram isto. A feiticeira mostrou-lhe uma flecha com uma ponta estranha e bateu com ela numa barrica. A ponta se dividiu em 4 fragmentos em forma de ganchos afiados como agulhas. O guerreiro praguejou. — Fredegard, murmurou Venk com esforço. — Fredegard, escute. — Você não pode falar, disse Tris asperamente. — Nem se mover. O encanto mal consegue se manter. — Fredegard, repetiu o comissário. A bolha sanguínea explodiu, porém logo surgiu outra no lugar. Estávamos enganados. Todos estavam enganados. Não foi Yarpen. Nós o prejulgamos injustamente. Eu garanto por ele. Yarpen não traiu. Não traiu. Cale-se, gritou o guerreiro. Cale-se, Wilfrid. Ei! Traga uma padiola, rápido! Não vai ser preciso, falou a feiticeira surdamente, olhando para os lábios de Venk, nos quais não mais se formavam bolhas. Ciri virou-se, encostando o rosto no peito de Geralt. Fredegard endireitou-se. Yarpen Zigrin não olhava para ele, mas para os mortos e para Regan Dahlberg, ajoelhado junto do corpo do irmão. Isto foi necessário, Sr. Zigrin, disse o guerreiro. É uma guerra. Havia uma ordem. Tínhamos de ter certeza. Yarpen permaneceu calado. O guerreiro abaixou os olhos. Perdoe-nos, sussurrou. O anão virou lentamente a cabeça e olhou para ele, para Geralt, para Ciri, para todos, para os humanos. O que vocês fizeram conosco? Indagou com amargura. O que vocês fizeram conosco? O que vocês fizeram de nós? Ninguém lhe respondeu. Os olhos da elfa de pernas longas estavam vítreos e embaçados. Em seus lábios contorcidos congelou-se um grito. Geralt abraçou Ciri, que, com um gesto lento, desprendeu de seu casaquinho a rosa branca com pétalas borrifadas de sangue e, sem dizer uma palavra, atirou-se sobre o corpo da esquila. Adeus, sussurrou Ciri. Adeus, Rosa de Sherwood. Adeus e... Perdoe-nos, concluiu o bruxo. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.